Agora vai. Então, começando a nossa discussão aqui, vou começar pelos grânulos que a Maria Eduarda perguntou. Então, vamos lá. Ninguém postou nada aqui ainda? Não? Grânulos. Grânulos liberados. Maria Eduarda vai acompanhando para ver se está dentro do que você ouviu. Grânulos liberados pelos mastócitos associados a IgE. Constrição e vasodilatação. Como começa esta resposta, né? Deixa eu colocar aqui um pouquinho de zoom. Então, quando eu tenho IgE na superfície associado ao mastócito, foi um exemplo que eu dei ali na narração da aula, eu acabo liberando esses grânulos, né, que, entre outras coisas, principais são leucotrienos e histamina. Mas são dois exemplos. Tem adenosina, também tem outras coisas envolvidas. A histamina é um vasodilatador, causa vasodilatação. Vou aproveitar a dica do editor aqui. E os leucotrienos causam broncoconstrição. Isso, Maria Eduarda? Era isso mesmo. Aí, já aproveitando o fio da baleada, eu já queria perguntar outra coisa que essa eu só não entendi mesmo, que é como que o fragmento conservado FC, lá na estrutura do anticorpo, ele faz ele aumenta a fagocitose. Eu não entendi como é que ele pode fazer isso. Certo. Então, vamos lá. FC do anticorpo versus aumento da fagocitose. Bom, aqui vocês precisam saber que a estrutura do anticorpo você tem uma região variável, geralmente é o Y, né? A pontinha do Y aqui, você tem uma região variável aqui, que vai interagir com o antígeno. Região variável. Que reconhece antígenos. Okay? E você tem uma região conservada, que é FC, que é chamado aí nos livros, né? Fragmento conservado. Bom, para que serve o fragmento conservado? FC vou colocar reconhecido aqui, senão dá confusão. O FC, ele se liga ao receptor de FC de células de defesa inata. Ófago e mastócito, que eu coloquei ali em cima, tá? Na região pulmonar, que foi o exemplo que eu dei na aula.
Está claro o que é as duas regiões importantes do anticorpo? Sim, sim. Hold. Região variável e região conservada. Então, o FC do anticorpo vai estar associado à superfície de outras células, tá? Então, é uma interação entre células, que a gente chama de defesa inata, né? Que são células que não desenvolvem resposta, tem um repertório que nasceu, tá? Vem da genética de cada organismo animal, e isso daqui, você vai ter um receptor na superfície, receptor de FC, que fica na superfície das células de defesa. Receptor de FC, presente, superfície, células de defesa inata. Bom, se eu tenho uma célula que tem um receptor que se conecta a um anticorpo, como que eu ligo isso agora com o patógeno? Por afinidade, né? Por afinidade, isso. Então, eu posso ter duas chances de eventos, tá? De acontecimento. O anticorpo está na circulação, já dei a resposta, já produzi, já reconheci o antígeno, a célula B foi diferenciada em plasmócito, que é a célula B secretora de anticorpos, e a minha circulação está repleta de anticorpos. Entra o patógeno. Qual é a interação que vai acontecer entre esses anticorpos específicos para o patógeno que acabou de entrar? Que eu já tive uma pré-infecção, uma pré-exposição. Opsonização, né? Opsonização, certo. E aí eu fico patógeno, todo opsonizado com anticorpos, e eu tenho a porção FC do anticorpo que não está interagindo com o patógeno. Quem pode interagir com essa porção FC agora? Fagócito. O fagócito. Então, o fagócito, a hora que ele encaixa na porção FC através do seu receptor de FC, que está em azul ali, ele vai fazer o quê? Ele ativa a fagocitose. Então, ele está reconhecendo o patógeno indiretamente. Muitas vezes, a opsonização não é suficiente para eliminar o patógeno. Tá? Existem três possibilidades. A primeira é o anticorpo causou uma tamanha opsonização, porque existem muitos antígenos na superfície, e eventualmente, tá, isso não é muito comum, mas vamos colocar como uma hipótese, tem tanto anticorpo ali que eu danifico o transporte, né, àquela função de membrana ou de parede do meu patógeno. A segunda opção, que eu também já comentei aqui, depois a gente vai voltar em outra aula, é ativação do sistema complemento pelo anticorpo. Ok? Isso deixa de lado, eu não vou nem anotar aqui. E a terceira é o FC, que está expondo, agora vai estimular os fagócitos. Ficou claro, Maria Eduarda? Sala? Ficou sim, muito obrigada. Sim. De nada. Então, é isso que acontece. E aqui, voltando para né, para a questão 1, que você tinha colocado aqui, já emendou ali no embalo, o mastócito também tem, vou acrescentar aqui, ó. Só que tem uma diferença, tá? Mastócitos, tecnicamente, não são células fagocíticas. Mastócitos possuem receptores de FC e carregam IgE naturalmente.
seja, ele não vai interagir com o patógeno associado à IgE. Vai ser um pouquinho diferente do fagócito. Imagina o mastócito, ele tem os receptores, ele já se conecta à IgE. Haja patógeno ou não haja patógeno. Tá? E o que vai acontecer? Quando eu tiver contato com esta IgE, ou seja, o patógeno entrou em contato com o mastócito, a resposta desse mastócito, diferente do fagócito, ele vai degranular, ele vai liberar grânulos, tá, que contém essas duas moléculas principais aqui, que é importante, inclusive para a farmacologia, tá? Existem fármacos, vocês já conhecem fármacos antihistamínicos, né? Alguém aí tem rinite alérgica, alergia de A, de B, de poeira, de perfume, né? Geralmente toma um antihistamínico, que é para bloquear os receptores de histamina dos brônquios, né? Ou das vias aéreas, para evitar aquela reação alérgica, espirro e fechamento dos brônquios, que seria mais grave. Tá? Então, aqui de novo, receptores de FC carregam IgE naturalmente. Ao entrar em contato com o antígeno, aqui eu vou colocar alergeno. Alergeno geralmente é um antígeno, tá? Alergeno. Pode ser, não precisa ser necessariamente um patógeno. Por exemplo, quem tem alergia a grão de pólen? Eu perguntei, ninguém respondeu. Quem tem alergia, então, alguma coisa, né? Pode ser alergia, isso pode ser desencadeado por poeira, por exemplo, pólen, cheiros, né? Óleos essenciais, que são a essência dos perfumes, né? Que ficam exalando pelo ambiente. Isso se conecta, então, à IgE, que já está naturalmente associado na superfície do mastócito. Tá? E aí dispara liberação, entra em contato, deixa eu ver o que está faltando, com o alergênio, e liberam mediadores químicos. Quem está copiando? Vocês podem fazer download aqui, tá? Vocês podem fazer uma cópia só para vocês editarem à vontade. Vocês podem fazer download em Word, PDF, tá? O que vocês quiserem. Professor, mas o documento vai continuar ali mesmo, né? Isso, o documento continua aqui com o link, né? Como vocês têm permissão para editar, se alguém chegar aqui e apagar o documento, tudo bem que ele tem a memória ali no histórico, né? Como proprietário eu posso recuperar. Então, cuidado, né? E vocês podem fazer comentário também, né? Quando vocês ativam aqui, aparece um pontinho mais aqui do lado. Se vocês quiserem adicionar pergunta na lateral. Qual é a vantagem de vocês adicionarem pergunta na lateral? Deixa eu mudar um pouquinho aqui. Aí tem outra coisa que eu esqueci de dizer. Para quem estiver com celular, tá? Eu vou mudar a guia aqui, ó. Tá? Para ir para a página. Aqui, ó. Isso aqui não fica, pelo menos no meu, tá? Eu não consegui abrir, por isso eu coloquei esse link. Se vocês clicarem nesse link, ele vai abrir no Google Docs. Tá? Ele não vai ficar dentro aqui da página do curso. Ok? Então, no celular, geralmente, você vai precisar instalar o aplicativo Google Docs, mas vem aqui, por exemplo, se vocês tiverem qualquer pergunta, deixa eu compartilhar aqui. Eu mudei aqui, eu saí da página do curso com aquele link embaixo do FAQ. Esse arquivo ele está inserido dentro do site, né? Mas ele é um arquivo externo. Isso que a gente consegue editar ali numa página da internet. Então eu venho aqui, por exemplo, eu quero colocar uma questão aqui. Vocês estão vendo isso? Adicionar comentário aqui aparece? Sim. Aparece, ok. Tem que ficar indigindo aqui. Aí vocês vêm aqui e postam um comentário.
Por exemplo, vocês podem colocar aqui arroba de Silva, o que é tal coisa, tá? Comenta. Isso aqui vai aparecer no documento aqui. E quando vocês fazem este comentário, como eu sou o proprietário do documento, não precisa nem colocar o arroba. Eu já sou notificado, tá? Que vocês postaram uma pergunta. Se vocês fizerem isso internamente no documento, isso não acontece. Tá? Mas aqui vocês podem conversar entre vocês também. Quer mandar uma mensagem para o colega? Eu não entendi isso aqui, você entendeu? Coloca arroba, ele puxa o e-mail e essa pessoa que vocês colocaram aqui, arroba e-mail, vai ser notificada. Tá? Deixa eu ver aqui. Aqui é chamado atribuição de mensagem. Bom, tá entendido isso aqui, então? 2 exemplos da aplicação aí da IgE. Sim. Nos mastócitos, com a liberação. Sim. E aumento da fagocitose. O que mais? Professor, eu não entendi direito como que é o reconhecimento do complexo peptídeo MHC por um TRC. Você pode explicar de novo, por favor? Sim. Você tem, deixa eu mostrar a estrutura aqui. A estrutura do TCR, né, que está aqui. Não vou nem aumentar aqui. Deixa eu ver se... Ok. E você tem uma fenda, né? Isso daqui é a estrutura bidimensional. E aqui vai ter uma fenda. Isso tem uma figura melhor no texto, né? Aqui já é o... peraí. Então, aqui. Aqui, ó. E o peptídeo, tá? Até aqui você entendeu? Então, são proteínas que nós chamamos de receptor de célula T. E essas proteínas, né, que está na superfície do linfócito T, vão interagir com o peptídeo que está aqui. Tá? Tá, mas tipo assim, o peptídeo está grudado no MHC, né? Isso que eu estava confundindo. E aí o TCR só interage no peptídeo. Exatamente. Tá. Não, então já entendi. Tá? Obrigada. De nada. Então tá explicado. Alguém mais não tinha entendido isso? Que a aula passada, né, que é a apresentação de antígenos, que a gente processa e carrega um peptídeo. Evelyn, aproveitando, esse peptídeo pode ser próprio? Pode, né? Não sei. Acho que pode, mas daí não vai acontecer nada. Tipo, o TCR vai ver o peptídeo, vai ver que não é nada e não vai destruir a célula nada, né? Isso, exatamente. Que a gente chega um pouquinho mais para frente aqui, neste slide, né? Deixa eu ver. Vocês conseguem ver esse slide? Sim. Deixa eu apresentar aqui, ver se fica maior. Melhorou, né? O que tem nesse slide aqui é o autorreconhecimento. Ó. Então, reconhecimento fraco de... Aqui está representando tanto B quanto T, né? Serve para os 2 exemplos. Se eu reconhecer fracamente os meus próprios antígenos, isso é traduzido da seguinte maneira. Eu não vou dar uma resposta contra antígenos próprios que o tempo todo eu estou apresentando, né? Todas as células dos animais possuem essa apresentação de antígenos próprios, que é até para evitar o ataque, né, das células de defesa. Tá? Então, eu amadureço a célula B ou T. Se eu não reconhecer antígenos, né, que é o que está aqui, o próprio, né, porque essa testagem é própria, né, eu não fico fazendo infecção para testar, eu ainda estou maturando para ver se essa célula vai ter uma função de defesa. Tá? Se não reconhece nem o antígeno próprio, o que vai acontecer? Esses receptores não servem para nada. Tá? Tanto é que ele está quadrado ali, né? Ele está representado quadrado aqui. Ao passo que, se reconhecer fortemente, eu tenho
também uma seleção negativa, né? Então, aqui foi de seleção negativa por falha da exposição, e aqui seleção negativa porque reconheceu fortemente o antígeno próprio. Ok? O que mais? Professor. Sim? Eu fiquei com uma dúvida. Para o anticorpo opsonizar o antígeno, ele não pode ter entrado na célula ainda, né? Não pode ter infectado. Isso, exatamente. O anticorpo opsoniza o que é extra ou está no estágio extracelular. Ah, tá, entendi. O que mais? Isso daqui vocês entenderam, não, como se diz, todos os detalhes, né? Isso aqui é bastante complicado, né? Genética, a gente não vai entrar nesse detalhe. Para responder aquela pergunta que eu coloquei aqui no início, deixa eu voltar nas minhas perguntas aqui. Professor, eu entendi que nesse esquema todo, no final sempre vai dar anticorpo diferente, por exemplo, pelo menos 2 diferentes, né? Combinação gênica. Então, é isso que dá essa variabilidade alta. Foi isso que eu entendi. Isso, é a recombinação gênica, exatamente. Tá? Todos entenderam isso? Como que com poucos genes eu consigo esta resposta gigantesca, né? Certo? O que mais? Professor, por mim, assim, essa aula deu para entender, sabe? No geral. E eu não sei, parece que nem todo mundo entrou de novo. Provavelmente ou por problema de conexão, ou porque não assistiu a aula. Então, mas acho que essa aula foi um pouco mais tranquila também. As outras acho que tinha mais informação, assim, muita informação. Muita informação, né? Tá. E esse retorno, Evelyn, também tem outro significado para mim como professor, tá? Ela está mais tranquila provavelmente porque vocês estão estudando, viram coisas mais complexas, já tinha uma introdução, né, embora superficial, de quem são cada célula, cada receptor. Tá? A célula é menos densa, né? É verdade. Mas tem que relacionar, né, também. Se vocês começassem por essa aula, eu acho que vocês não estariam falando isso. Não. É que, por exemplo, já teve bastante termo nessa aula de agora que a gente já tinha visto, então deu para entender melhor. Tá? Então, o que vocês têm, né, que eu sempre estou puxando vocês, integração, tá? Não é estudar uma aula, estudar outra. Todas as aulas estão interligadas, né? O sistema de defesa não é composto por aulas de estudo de imunologia, tá? Então, ele vai e responde. Vou dar um exemplo para vocês, né? Ninguém perguntou aqui, eu devo comentar isso em outra aula. A resposta primária é dada com o anticorpo IgM, tá? Por que é o IgM? E o que acontece com o IgD? Deixa eu colocar um slide aqui. Aqui, né? Esse slide aqui. Então, compartilhando essa guia. O que vocês entenderam desse slide aqui? Essa parte do IgD e do IgM, eu anotei que talvez possa ser por causa disso que o IgM pode ser secretado, né? Daí, talvez para ativação do complemento, e o IgD isso não ocorre. Isso. Na verdade, é um pouquinho, eu acho que invertido, né? O IgM ativa o complemento porque ele é secretado. O IgD, a gente não sabe se ativa o complemento porque ele não tem secreção significativa. Certo? Que tá os traços aqui, né? Então, se eu tenho pouco, não é suficiente, né, do ponto de vista ali de ação de massas, né, para quem gosta de química, eu preciso de massa. Por quê? Eu preciso de
concentração suficiente para desencadear uma resposta. Tá? Esse é o princípio até da alopatia em farmacologia. E como o IgM é secretado, né, porque não há uma resposta assim específica, né, específica do ponto de vista de explicação, por que o IgM é secretado e o IgD não. Tá? É uma escolha da natureza e isso acontece dessa forma. E o IgM, né, ativo complemento, ele é uma resposta primária. Tá? Qual é a diferença entre uma resposta de IgM e uma resposta de IgG, por exemplo? No IgM, o patógeno nunca foi apresentado para a célula. No IgG, ele já foi uma vez. Isso, tá? Então, na verdade, a célula virgem que foi selecionada por um antígeno e que desencadeou uma resposta por IgM, ela amadurece a resposta e pode dar origem às outras Igs, né? Que já é a resposta mais tardia. Então, o primeiro contato, eu detecto na circulação aumento de IgM. E, num segundo contato, IgG ou IgA, né, dependendo da localização, dependendo da espécie animal. Daí é a veterinária que complica isso. Vou dar um exemplo, né, para vocês fixarem, eu vou até escrever aqui, depois, se as pessoas quiserem ver. Então, anotando aqui. Seria 3, né? Vou colocar aqui. Exemplo. Ouviram falar de toxoplasmose? Sim. Quem aí é soro positivo para a toxoplasmose? Eu não faço a menor ideia, professor. Professor, você está mutado. Eu fechei para tossir, não fechei a câmera, né? Entrou um pólen na minha garganta aqui. Por que vocês não sabem? Porque ninguém faz sorologia, né, para toxoplasmose. Tem um momento da vida que vai ser interessante, né, e vocês poderiam antecipar isso, né, principalmente as mulheres da sala, a questão da gravidez. É interessante que você saiba se você é soro positivo para toxoplasmose, tá? De 70 a 90, dependendo regiões, etc., e hábitos populacionais, das pessoas, tá? Incluindo homens, mulheres, só para ficar aí no 2 gêneros, né? São soropositivos para a toxoplasmose. Só que o sistema de defesa está em equilíbrio, tá? E você não fica doente, você não tem toxoplasmose. Então, é uma doença, é um patógeno que está dormente. Se você fizer o exame de fundo de olho, né, no oftalmo com uma fluoresceína, é provável, se com um pouquinho de prática, né, de identificação, você enxerga o toxoplasmose no exame de fundo de olho. Tá? Isso é mais comum quando tem a infecção, né, por imunossupressão. Quando a pessoa está imunossuprimida por algum motivo e a toxoplasmose se manifesta porque a defesa foi embora. Por que é importante? Porque o toxoplasma, né, Toxoplasma gondii, que é a espécie que infecta principalmente humanos, ela passa a barreira placentária e infecta o feto. E isso causa cegueira, má formação cerebral, pode causar cegueira, mais ou menos seria cegueira e surdez, tá? Por quê? Vai comer o cérebro em formação do feto ali, principalmente tem afinidade pelo nervo óptico, né? Que é onde fica nas pessoas soropositivas. Então é interessante você
fazer um teste pré-natal e verificar se é soro positivo ou não. Aí eu costumo brincar, né? Então, deixa eu colocar toxoplasma longe. Desculpa, professor, você perguntou alguma coisa? Sim, é que eu parei para escrever aqui. Deixa eu voltar para a guia da escrita aqui. Por que que é interessante, pela essa informação que eu passei, causa toxoplasmose e passa a barreira placentária. Porque daí pode pegar no embrião. Isso. Cerebral seria a forma mais grave, né? Que aí é deficiência mesmo. Aí o exame pré-natal. Então, educação aqui para homens e mulheres, tá? Não é só para as mulheres, não, que pretendem ter filhos. Qual o momento de se fazer o pré-natal? Quando vocês acham que vocês vão fazer teste sorológico para toxoplasmose? Por que faz o exame? Isso. Em que momento, né, vocês fariam o exame para saber se vocês são soropositivas para toxoplasmose? Na minha opinião, eu faria antes de engravidar. Isso, perfeito. Tá? Acho que é a primeira vez em 12 anos que eu faço essa pergunta que alguém responde prontamente. Porque geralmente o conceito é que pré-natal você faz quando está grávida. Certo? Obrigado, Isabela. Sim, mas se você fizer isso depois que você engravidar e tiver ponto positivo, você já vai ter infectado praticamente o feto, não tem muito sentido. Isso. Sim e não, tá? Tem a possibilidade, né? Tem a possibilidade. Se você adoecer, né? O que você espera encontrar no pré-natal? Se for positivo? Isso. IgM ou IgG? IgG. IgG, tá? Então, soro positivo. Exame IgG significa imunidade. Ou seja, você teve... Geralmente, nós temos contato, né, com o toxoplasma na infância. Onde que vocês adquirem, onde que nós adquirimos toxoplasmose na infância? Brincando na areia? Brincando na areia, que durante a noite o gatinho foi lá e fez suas necessidades fisiológicas. Tá? Toxoplasma dispersado nas fezes de gatos e, pela estatística, pelos estudos que tem, são filhotes. Tá? Então, filhotes de gato. Qual o risco se você não for, se no pré-natal, em algum momento, der IgM? O que significa IgM para toxoplasmose? Quer dizer que você ainda não foi apresentado com o patógeno, então... Concordam com a Isabela? Se eu tenho IgM na circulação já, Isabela, não na superfície, aqui eu estou falando do anticorpo na circulação. Se nós pegarmos agora uma amostra de sangue e der IgM, o que significa isso? Que é o primeiro contato? Isso, que naquele momento eu acabei de ter o contato com a toxoplasmose. Certo? Isso Sim. seria
Isso seria a detecção de IgM para um determinado agente patogênico. IgG significa, está tranquilo, que eu tenho a resposta já adquirida, já sou soro positivo de longa data. Professor. Sim? Mas se tem IgM, então não é imune, né? Tá fazendo uma resposta imune, mas não é imune. Isso, eu estou combatendo a doença naquele momento. Ah, tá. Certo? Então, geralmente no pré-natal, você procura os dois, né? Para ver se você está tendo infecção naquele momento, que é raro, né? Adultos já têm um pouquinho mais de higiene, né? Do que quando a gente era criança. E geralmente lava a mão para comer, né? Agora, você pode pegar de outra forma toxoplasmose, que não seja ingerindo areia contaminada com fezes de gato? Adulto? Isso, adulto. Como que vocês pegariam? Lavando as mãos e etc. Não lembro, professor. Não sei se eu já... Alimentos contaminados. Obrigado, Cássia. Então, alimentos contaminados, principalmente carne, né? Carne crua, carpaccio, etc, né? Geralmente, assim, vocês assistiram Disney quando eram crianças ou não? Sim, A Dama e o Vagabundo, alguém assistiu aqui? já assisti. Então, onde é que eles fazem o jantar romântico? Atrás de um restaurante, né? Atrás do restaurante. E aí tem gato, tem cachorro, né? Geralmente é esse costume, né? Que você, ou porque tem o lixo, ou porque você cria ali os gatinhos no entorno, tá? Quando eu estava na faculdade, houve uma explosão ali no... Não sei se alguém conhece a cidade universitária, já foi passear lá, pelo menos quem é de São Paulo. Tem o conjunto residencial ali da USP, que é o CRUSP, e as pessoas saíam do bandejão e começaram, aparecia um gatinho, né? Levava comida para o gatinho. De repente, a gente tinha uma população de mais de 100 gatos no condomínio ali da USP, né? Na porta da reitoria. E começou a aparecer casos de toxoplasmose em moradores. Tá? E é complicadíssimo isso, né? Eu tive um colega, um conhecido ali de prédio que quase perdeu a visão. Foi parar no HU, que logo detectaram, né? Associaram e provavelmente poderia ser contaminação até no restaurante, tá? Ou das pessoas mesmo ali que ficavam ali e não tinham muita higiene. Ok? Então, isso é um problema de saúde pública que vocês, aí como veterinários, têm que estar atentos. Ok? Algo mais que possa tirar dúvidas aqui para vocês? Por mim tá tudo certo, professor. Tranquilo? Então, falei aqui um pouquinho das IGs, né? Acho que todo mundo já pegou que a IgD e a IgM é a resposta primária, a estrutura do TCR, o MHC. Alguém tem dúvida sobre a sinalização intracelular? É o começo, tá? Isso também a gente volta aqui. Ah, não entrou aqui, eu já estou adiantando. Que seria a transdução de sinal, né? Você só comentou no início da aula gravada. Tá, isso a gente ainda vai ver a resposta efetiva, né, celular, o que acontece dentro da célula, né? Deixa eu passar aqui. E aqui não aparece ainda. Tá? Aparecem as afinidades, que são importantes. Ah, aparece sim, ó, tá no comecinho aqui, ó, transdução de sinal. Então, guardem esse termo, né, para facilitar as aulas posteriores e vocês acharem tão fácil quanto essa. A transdução de sinal. Então, eu tenho todo um aparato, né? Não é só um Ig de membrana aqui, né? Eu tenho IgA, Ig-beta, que são proteínas que acoplam, né? Para isso ficar ancorado ali na membrana. E ao detectar na superfície ainda da célula, né? O anticorpo de membrana aqui é um patógeno. Peraí, não compartilhei aqui. Agora sim, estou falando aqui.
tem essa transdução de sinal, tem as proteínas adaptadoras, e essas proteínas adaptadoras em volta aqui do anticorpo, né, de superfície, é que seguram, ajudam a fazer a manutenção desse anticorpo na superfície, e são essas proteínas que são transmembrana que fazem a chamada transdução de sinal. Por quê? Porque para esse linfócito B, que reconheceu o patógeno, né, com uma IG, que pode ser a D ou M de membrana pela primeira vez, disparar uma resposta, transformar-se numa célula secretora de anticorpos, amadurecer a afinidade, né, que está no quadrinho embaixo ali, ele precisa disparar mecanismos de expressão gênica, tá? E começar a fazer recombinação para mudar, né, a cadeia pesada ali da imunoglobulina, tá certo? O mesmo acontece aqui com as células T. Mas isso aqui ainda é a pontinha do iceberg, e na próxima aula eu já começo a falar o que acontece interiormente aqui. Não é nada complicado, tá? Tem um monte de proteínas aqui, não se preocupe, não precisam decorar isso, que vocês precisam ter esse fluxo de conhecimento e de informação, ok? Tá bom, tudo certo. Tudo certo, então. Então, eu vou parar a gravação aqui, depois se tiver mais alguma coisa, a gente acrescenta lá no